Bom dia! Hoje vamos iniciar mais uma aula de ciências, aula 9. Vamos iniciar também um novo capítulo, o capítulo 4, onde nós vamos falar do assunto ambientes da Terra. Então, nós iniciaremos na página 22 com a troca de ideias e depois falaremos sobre as características dos ambientes na página 23. Então, aqui, troca de ideias. Observando aqui essa imagem, nós vemos que é uma obra de arte. Então, vamos ler o que está escrito aqui em cima. Observe a obra de arte Moradores da Caatinga, de Lourdes de Deus. Aí aqui embaixo tá lá escrito o nome dela, quando que foi feita a obra, que foi em 2014, tá? Que é uma óleo sobre tela, né? O tamanho, tem todas as especificações sobre essa obra de arte. E aqui nós temos algumas perguntas referentes a essa obra de arte, mas não é para responder, é somente uma troca de ideias, uma reflexão, é uma leitura da imagem. A primeira pergunta é a seguinte: a obra retratada, um ambiente encontrado no Brasil. Ao observá-la, você diria que faz calor ou frio nesse ambiente? E por quê? Então vamos observar a imagem. O que vocês acham? É um ambiente onde faz calor ou frio? O que dá para observar aqui? Né? Eu acredito que é um ambiente que faz calor, né? Muito calor. E por quê? A gente observa pelo céu aqui, ó, tá bem azulado, com bem poucas nuvens, né? E também pela terra aqui, ó, que a gente vê que não tem muitas plantações. E tem uma plantação típica aqui, uma vegetação típica, que não tem muitas folhas, né? Que é natural, igual aqui, ó, alguns cactos que são naturais de regiões que tem menos chuva, regiões mais quentes. E aqui na pergunta número 2, para reflexão, é a seguinte: e quanto às chuvas? Você acha que chove muito ou pouco nesses ambientes? Já deu para perceber que chove pouco, né? E que elementos representados na obra confirmam isso? Então, a prof já falou alguns elementos, né? Que é o céu bem azulado, né? Grande porção de terra sem gramado, né? E a vegetação que está aqui é uma vegetação típica de um lugar seco, né? Você não vê muitas folhagens verdes, você vê somente algumas vegetações e vegetações típicas de lugar seco, igual aqui eu falei dos cactos, né? Tem vários tipos e tem outras folhagens aqui também, mas a gente não vê muito verde, a gente vê mais marrom, que é a terra, né? Cor da terra, e o céu azulado. E uma curiosidade sobre essa artista, que ela pintou esse ambiente aqui, que é conhecido como caatinga, né? Mais à frente nós vamos ver isso daí nas outras aulas, o que é uma caatinga. É que ela nunca foi nesses locais. Ela só ouvia a mãe dela falando, porque a mãe dela veio de uma região que tinha, né, esses ambientes. Então a mãe sempre falava. Então ela nunca visitou pessoalmente. Então as obras de arte dela foram inspiradas nos relatos da mãe. Olha que interessante, né? E ela criou uma obra muito linda e nunca esteve num local parecido. Agora vamos continuar aqui falando sobre as características desses ambientes, né? Então vamos ali, ó. Existe uma grande variedade de ambientes no planeta Terra. Alguns são gelados, outros são quentes e secos. Há também aqueles que são úmidos e apresentam muitas plantas e animais, e aqueles que são encontrados nas águas dos mares, rios e lagos. Então, cada um desses ambientes tem características próprias que variam de acordo com alguns fatores, como a quantidade de luz e calor que recebem do sol. Então, aqui eu coloquei a imagem aqui, ó, tá no livro de vocês na página 23, para vocês observarem. Aqui é a imagem do sol, né? Só que tá numa escala bem maior para a gente poder observar direito. E aqui essas flechinhas indicam os raios solares
que incidem sobre a Terra, ou seja, que iluminam a Terra. Então vocês podem ver que aqui essa flechinha vai direto aqui no meio e fica nessa parte laranja ali, alaranjada, é uma região bem quente, porque é onde os raios do sol batem diretamente, né? Então essa região aqui, ela é a mais quente do planeta Terra, né? Então, porque é a parte que pega mais sol. Aí depois nós temos duas partes em verdes, que é essa aqui e essa logo abaixo, né? Que são as regiões temperadas, né? Região temperada, que assim não é nem tão quente e nem tão frio, né? E tem aquelas estações ali que fica meio amenas, não é um lugar que dá aquele calor exagerado. E aqui em cima nós temos a região fria, que pega muito pouco sol, bem pouco sol mesmo. Então viram que conforme os raios solares aquecem a Terra, dependendo do local, é mais quente, ou é uma região temperada, ou é uma região muito fria, porque o sol não pega muito naquele local. Vamos continuar aqui na próxima imagem aqui, só que é da mesma página. Eu só coloquei a imagem novamente para a gente continuar lendo embaixo. Os raios do sol atingem a superfície da Terra de maneiras diferentes. Isso ocorre principalmente em razão do formato esférico do nosso planeta, né? O formato arredondado. Aí na região próxima à linha do Equador, os raios solares são mais intensos, por isso essa região é quente. À medida que nos afastamos da linha do Equador, a intensidade dos raios solares vai diminuindo. Por esse motivo, a região dos polos é fria. A região que fica entre esses dois extremos apresenta temperaturas intermediárias, ou seja, é uma região temperada. Então, igual a prof falou, tá vendo essa linha que passa aqui, ó, desenhada aqui? É como se fosse a linha do Equador. E a linha do Equador é uma linha imaginária que ela corta o planeta Terra, né? Eles corta o planeta Terra bem no meio certinho. Então, aqui no meio certinho é a linha do Equador e quem fica perto aqui, né? Os países e as cidades que ficam próximo aqui são bem quentes, né? E os já que ficam mais ao lado são de região temperada e os que ficam nos polos, que é bem lá em cima, né? Tem o polo sul e polo norte, já é regiões frias, né? Geladas, né? Então aqui, ó, de acordo com o texto, vimos que existem regiões quentes, frias e temperadas, por causa da intensidade que os raios solares atingem cada região, né? Então, hoje nós vimos que existem esse tipo de regiões, mas nas próximas aulas, né, que são bastante regiões que existem, né, no planeta Terra, então nós vamos conhecer alguns desses ambientes que existem nessas regiões. Aí é onde a gente vai falar lá sobre o quadro, né? Sobre a Caatinga, a gente vai conhecer essa região, mas isso só nas próximas aulas. Por hoje, essa foi a nossa aula, né? Você é uma pessoa amada, e então eu espero que você tenha um dia abençoado por Deus, tá? E hoje vocês não terão atividades de ciência, somente esse conteúdo. Tchau!